incrível como as coisas mudam, né? Pensa no bicho preguiça, aquele animal pacato e na dele. Quem diria que ele ia se tornar uma celebridade da internet? O mundo dá voltas. O bicho preguiça muda, o telefone muda, o carro muda, os penteados mudam, a sociedade muda. Isso inclui eu, você, o meu avô e a sua tia, que ficou viúva e agora usa o mesmo aplicativo de paquera que você. Até a mineração muda sem parar. E olha que a mineração tá aí desde que minha avó era criança e eu ouvia historinha pra dormir. Já pensou nisso? Imagina os 3 porquinhos sem a mineração. Coitados. E os 7 anões? Desempregados. Mas hoje não tem mais esse lance de picareta e marreta, não. Isso já era. Agora é papo de filme de ficção científica. A coisa não para de evoluir. A mineração ajudou a mudar o mundo e teve que se reinventar. Mas espera aí, você acha que tem que acabar a mineração? Opa, cadê a cadeira? E o celular? O carro, o ônibus, a bike? Já era. Volta andando pra casa. Aliás, que casa? Tá pedido, amigo. Largado e pelado na vida. Vamos combinar, né? A mineração tá aí desde o tempo do homem das cavernas. Imagina mandar um zap sem o minério que faz o seu celular. Que dureza. A questão não é parar com a mineração, mas evoluir. É fazer melhor, para fazer mais e sempre. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Ana Cláudia Lima, gerente de meio ambiente da Nexa. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao IBRAM pelo convite de estar aqui moderando esse painel de um assunto tão importante como é o tema água. E lembrar também que nosso evento virtual conta com o patrocínio master da mineração Vale, da Vale, e o patrocínio ouro da Anglo América. Vão estar junto conosco aqui nesse painel, teremos várias pessoas ajudando aqui nessa discussão, e teremos a Dawn Brock, gerente de meio ambiente do ICMM, teremos o Davi Soares, especialista de meio ambiente na Vale, e teremos a Kênia Guerra, especialista em hidrogeologia na Anglo Gold Ashanti. Lembrando que o tema água é parte de um dos temas que compõe a Carta Compromisso do IBRAM. E esse tema, ele traz diversos desafios, né? Desses desafios é como fazer o inventário de água. As águas utilizadas pelos nossos associados precisam fazer parte de um inventário, mas não é uma coisa tão simples assim. O inventário hoje, existe diversas metodologias diferentes de como se fazer um inventário, e cada um deles atende a um propósito diferente, né? Diversos reportes, diversas formas de apresentar essas informações. Então, a gente precisa buscar o que melhor atende às complexidades da indústria de mineração. Um outro desafio grande que nós temos também é definir metas. Essas metas variam muito, e como é que a gente pode definir com a quantidade de metais diferentes que a gente tem dentro do IBRAM, com os diferentes processos que a gente tem, também esse é um tema bastante complexo. E, por fim, um outro desafio nosso é
nos mantermos sempre muito atuante em todos os comitês de bacia onde existem as atividades de mineração. Então, com tudo isso, nós vamos discutir e abordar, hoje aqui no nosso primeiro painel, a importância e a dificuldade da padronização das informações, para possibilitar a gente ter um inventário claro, transparente, que esse é um dos objetivos, certamente, das empresas, quererem ter o melhor número possível, de uma forma apresentada, de uma forma mais clara possível. Então, para tratar desse tema, para falar sobre a importância e as dificuldades da padronização, eu vou convidar aqui a Dawn, que vai nos passar um pouco como é que tem sido essas discussões no ICMM e como é que eles estão tratando essa questão da padronização. Então, Dawn, a palavra está com você. Great, thanks, Ana. Muito obrigado, Ana. Eu vou, então, compartilhar rapidamente a minha tela para fazer a minha apresentação. E também muito obrigado ao IBRAM pelo convite de falar com vocês. E eu peço ao tradutor para me sinalizar se eu acelerar demais. Com relação ao que eu vou falar hoje, primeiro eu vou dar informações sobre a ICMM e o Comitê de Águas. Vamos falar quem é o ICMM, quem nós somos, dando também uma visão de por que a transparência corporativa é importante nessa área de água e como que tem sido o desenvolvimento de métricas consistentes nesse setor. Vamos falar também de elementos chaves do ICMM e dos requisitos de relatórios relativos a recursos hídricos. Sobre o ICMM, o que a gente faz? A nossa visão é que a mineração e metais é uma indústria respeitável, que pode operar responsavelmente e contribuir para o desenvolvimento sustentável. Nós trabalhamos com uma agenda bastante extensa, que envolve saúde, segurança, ambiente e tudo mais. Vamos falar da indústria como um todo, do setor como um todo, não apenas da ICMM. Nós reunimos algumas das organizações de maior porte nessa área de mineração, como pode ser visto na tela. Temos 28 empresas membros e mais de 35 associações regionais e associações de commodities. Tudo isso compondo esse cenário global da mineração. Nós temos que implementar, aqui como você pode ver no topo da minha apresentação, os nossos princípios. Isso se aplica a princípios acadêmicos e corporativos. Isso tudo tem a ver com uma atividade responsável na mineração. Também na segunda linha falamos das expectativas de desempenho e desse princípio de perseguir desenvolvimento constante. Princípio 6 é que fala da água. Então, a gente encoraja a adoção de práticas transparentes e um planejamento eficiente de uso dos recursos hidráulicos para que a gente possa ter um uso sustentável dos recursos hídricos. Ao longo dos anos, avançamos com diferentes enunciados de política, definimos questões de preocupação para a área de mineração, especialmente, vocês podem ver aqui ao final, na última linha destacado na moldura em vermelha, falamos desse problema da água
e as expectativas de desempenho e o enunciado, a declaração de princípios e iniciativas pode definir a posição, o status no GRI dessas empresas. Temos aqui uma validação também bastante robusta desse processo. Por que isso é importante? Essa transparência corporativa no uso de águas. É crucial para efetivar governança da água, é um papel da empresa em entregar realmente segurança hídrica, isso é um ponto crítico. Nós vamos falar de problemas como mudanças climáticas, que impõem novas pressões sobre o uso de águas. É especialmente importante para o setor de mineração, porque temos uma grande interação com o ambiente natural nas nossas atividades, e a transparência é crucial para nós. É de importância crítica. E os relatórios têm que refletir medições claras. Em reconhecimento da importância desse item para o nosso setor, temos o nosso esforço no sentido de levar as empresas a terem realmente uma declaração bastante transparente e ser transparente também sobre o desempenho da empresa, com métricas consistentes e abordagens de relatórios também aceitos amplamente. Temos cada vez mais um escrutínio à medida em que as empresas cada vez mais estão reportando a nós com cada vez mais transparência e maior exposição das práticas. Isso tudo tem que ser consistente, de maneira transparente, inclusive para a gestão de risco. Com relação aos nossos membros e para desenvolver todos esses aspectos, chegamos a esse guia que nós lançamos em 2017, que é um guia para relatórios nessa área e para práticas e progressos internos. Nós podemos aumentar a consistência e a qualidade desses relatórios. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo também os requisitos evoluindo para esses relatórios. Por exemplo, a GRI, que trata especificamente dessa questão, o CDP também tem questionários de segurança, de aspecto de segurança para o setor de mineração. E, tendo em vista tudo isso, a gente começou a atualizar esse guia alguns anos atrás, refinando os compromissos e ampliando o suporte e o guia que oferecemos para todos os nossos membros. Com relação aos elementos chaves, a visão revista desse guia que nós vamos publicar esse ano, talvez em agosto, como a gente pretende, nós vamos oferecer uma visão mais abrangente dos riscos e oportunidades na indústria, também provendo uma base para que haja engajamento e resposta às chamadas para mais dados relevantes. Em linha com essa declaração, temos requisitos que os membros devem incluir nos seus relatórios. Por exemplo, métrica consistente para desempenho hídrico com relação
a captação, descarga, consumo, eficiência, e com duas categorias de qualidade, que a superior e a inferior. E também incluímos exposição e resposta de gestão. Para concluir, a mineração é uma das questões em que tem que haver uma abordagem comum. Esse guia que oferecemos vai permitir que cheguemos a um modo consistente de relatórios que permita comparação, permita mais transparência e que atenda a essa abordagem baseada em bacias hidrográficas. Isso é crítico para dar suporte aos aspectos de governança de localidades, de comunidades locais e outros aspectos correlacionados. Muito obrigado. Perdão, estava no mudo aqui, né? A palavra mais falada aí. Muito obrigada pela sua explanação e pela nos mostrar um caminho, né? A gente vem discutindo bastante dentro do grupo de águas do IBRAM de como fazer essa padronização. Então, eu acho que o ICMM traz para a gente aí uma direção de como podemos seguir. Eu queria também só reforçar que dentro do grupo de águas, a gente também, do IBRAM, a gente também vem recomendando, assim como o ICMM, que a gente utilize as metodologias indicadas pelo Mineral Council of Australia, através do uso da sua metodologia do Water Account Framework, e que as suas associadas sigam essa metodologia. E com isso, facilita não só a comunicação, mas também que a gente possa seguir aí os caminhos das boas práticas mundiais que têm sido discutidas. Bom, para a gente continuar aqui o nosso painel, eu queria convidar aí o Davi e, na sequência, logo a Kênia, para que vocês possam falar um pouquinho para a gente como é que tem sido aí o desafio de tratar esse tema água aí dentro das suas empresas. Davi, com você. Boa tarde a todos, né? Parabéns pela apresentação e é super importante, né? Essa questão de definição de termos, né? E padronização de balanço para mineração. Obrigado, Cláudia, pela introdução. E o nosso desafio, né? O IBRAM, ele estabeleceu essa carta compromisso em 2019. E foi criado um grupo técnico de recursos hídricos para cumprir, né, os compromissos que nós colocamos aí com a sociedade, falado aí anteriormente pela Cláudia, né, que são 3, né, e um deles é essa definição de padrões e terminologias, né. Esse grupo, né, ao longo do ano 2020, onde foi instituído o grupo, né, ali em março de 2020, manteve reuniões no início quinzenais para todos, né, ter a oportunidade de apresentar como que é a gestão do balanço de cada empresa, né, então nós tivemos esse momento que foi muito rico, né, a gente entender a particularidade de cada unidade, cada área de negócio, seja minério de ferro, carvão, ouro, né, metais básicos e outros, e tivemos também, assim, contribuições de quais ferramentas, né, cada empresa tem utilizado. Após essas apresentações, né, aí nós colocamos, né, cada empresa também teve a oportunidade de trazer o que a terminologia de água nova, né, utilizada, o que é a terminologia de reutilização, quais usos, né, a gente precisa considerar para fazer o gerenciamento da mineração. E com essas reuniões e essas explicações, a gente elaboramos, né, um documento que define, né,
os tipos de usos, os tipos de entradas, os tipos de saída, e como bem colocado aqui, a gente seguiu, né, um modelo do balanço hídrico da WAF para padronizar para todo o setor no Brasil, aos membros aí do IBRAM, para chegarmos aí nos valores de balanço hídrico de cada empresa, né. Dentro do compromisso 1 desse grupo, né, a gente tem junto aí de determinar metas de redução gradativa, né, ao longo dos anos aí. E o que a gente, nos momentos aí, nos encontros, né, nós chegamos a uma conclusão que a gente precisa atacar, né, a nossa prioridade é a água nova, né, a água nova para deixar disponível em maior volumes e quantidades e focar nesse indicador, porque entendemos que você, otimizando o uso da água nova, você, por consequência, vai ter um aumento na sua reutilização, vai precisar gerar menos efluentes e trazer isso para dentro da operação. Então, e aí ficou na discussão, mas em métrica, né, como que a gente utiliza? Nós somos muito cobrados aqui no Brasil, que a mineração é uma grande usuária, né, e somos cobrados que a gente precisa reduzir, né. Então, pela Vale, a gente tem uma experiência que temos uma meta aí até o ano de 2030, que é a redução do uso específico de água em relação à produção, para os diferentes negócios que temos, né, ferro, minério, carvão e metais básicos. E para o grupo do IBRAM, né, foi colocado como proposta a gente avaliar o indicador do uso de água doce em relação ao ROM, né, aquilo que é alimentado. E por que foi escolhido isso, né? A gente sabe que esse indicador ele tem que ser benchmark para cada operação e não comparação entre operações, mas a gente precisa de uma medida para demonstrar, olha, nós partimos daqui e chegamos nessa outra medida aqui, que é uma proposta de redução. Então, o ROM, a gente entende que ele é mais democrático, diria assim, porque os diferentes minérios, eles têm diferentes teor, né? Então, é injusto, e esse indicador não é para comparar, né, como eu já falei, mas não fica, a escala fica muito diferente quando a gente pega um uso de água para um metal básico, comparado com o minério de ferro ou com carvão. E trazendo alimentação, a gente está trazendo todo aquilo que alimentou, né, a planta, e fica um range menor, né, porque os ranges são grandes, né, na mineração, quando você avalia a intensidade. E reforçando, não é para comparar, né, na Vale nós temos casos de unidades vizinhas do mesmo negócio, minério de ferro, porém, tecnologias diferentes, características de minério diferentes, que vai me dar um uso específico quando comparado ao produto diferente, né? Mas aquela unidade, ela tem que seguir o seu número. Olha, se eu tenho um número que foi X e eu consigo reduzir esse número, aonde que eu preciso olhar? São as perdas, é a tecnologia que não está adequada, é a reutilização que a gente não está buscando corretamente. E a gente vê também, né, nos relatórios aí de sustentabilidade, relato integrado, GRI, CDP, que a mineração ela vem, né, eu já diria que talvez ela está no limite, né, da reutilização interna, né, e para a gente melhorar maior esse resultado nosso, utilizar águas menos nobres para atividades menos nobres, a gente vai ter que olhar para fora, né, para fora do empreendimento, trazer água de reuso de outras fontes alternativas, né. Então, dentro desse time, né, a gente está na fase de coleta das informações de uso de água e dos ROMs, né, de cada empresa associada ao ICMM, ao IBRAM, desculpa, e a nossa
o nosso plano é, tendo isso consolidado, vamos avaliar qual que vai ser o nosso baseline e qual que vai ser a meta para o IBRAM, como setor como um todo, e não para cada unidade, né? As empresas, elas vão jogar como se fosse um grande time e correr atrás daquele número, né? E cada empresa, umas vão poder contribuir mais, outras não. Várias empresas, né, já vêm percorrendo por metas aí de redução de uso e otimização, mas ao final a gente vai demonstrar, né, que teve esse esforço e a gente vai conseguir chegar lá, né. E dentro do compromisso, e é muito alinhado com a apresentação anterior, a gente vai ter um portal de transparência, né, onde que vão estar divulgados, né, os usos, né, como que está essa meta que foi definida ao IBRAM, para ter esse canal de comunicação com a sociedade. E para finalizar, né, eu vejo que o grande desafio, né, que nós tivemos foi chegar na padronização, né, dos conceitos, do que é o balanço hídrico, né, às vezes, tivemos que abrir mão, olha, mas lá eu faço assim, não, mas a gente precisa ter um padrão para o setor, né, que isso é importante. Então, eu acho que foi, assim, um ganho de conhecimento, participar desse grupo, estar junto aí com todos, e vamos conseguir, né, transformar a mineração, né, a mineração, ela já vem numa transformação muito grande, né, e essa parte ambiental, ela tem crescido muito, e as empresas, a gente vê se movimentando para cumprir, né, com aqueles compromissos postos publicamente. Bom, agradeço aí a participação e passo a palavra para a Kênia, que foi uma grande parceira aí dentro do time de recursos hídricos. Boa tarde a todos, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, participando desse painel, que eu acho muito importante. Tive esse convite do IBRAM também para compor o Grupo Águas. A minha atuação dentro da Anglo Gold, ela é de uma gestão em geral de recursos hídricos, né, tanto da parte de consumos, quanto da parte de qualidade, toda essa gestão eu consigo acompanhar. E vejo a importância, né, de mudar a visão da mineração. Quando você pega o manual do ICMM, ele vai muito nesse sentido, né, quando ele fala da transparência, isso traz algum benefício a favor, né, o Davi falou uma coisa muito importante, a mineração hoje ela é vista como o grande vilão, né? Todo local que tem mineração, a comunidade fala, estão acabando com a água. E muitas vezes nem é isso que ocorre, né? Eu, como hidrogeólogo, eu consigo ver isso claramente. Muitas minas, às vezes, elas conseguem dar um retorno de volume de água muito maior, por estar bombeando água subterrânea, talvez por um rebaixamento, e a comunidade ali do entorno ter essa disponibilidade que talvez não teria. Então, a gente só consegue mostrar isso quando a gente tem uma padronização e uma transparência. E a mineração tem que buscar isso, né? A sociedade hoje, ela clama por esse tipo de transparência. Não existe mais uma mineração predatória, isso não se sustenta. Nós temos que buscar esse esclarecimento e essa transparência. O grupo está sendo muito interessante nesse sentido, e no outro sentido que eu acho importante das metodologias é a troca também, né? A gente tem essa troca, como que cada empresa se comporta, quais são os desafios. Hoje, um grande desafio de redução são as unidades que estão fazendo descomissionamento de barragens, porque a barragem ela era também um grande pulmão de recirculação de água, né? No momento que eu faço esse descomissionamento, proporcionalmente, você pode gerar um maior consumo de água nova, porque você não tem mais aquele pulmão. Então, a empresa, mais do que nunca, a mineração, ela vai ter que buscar ferramentas para conseguir, né, trazer esse compromisso, mesmo com as condições atuais de descomissionamento de barragens. Então, assim, a gente tem muitos obstáculos para conseguir adquirir essa autonomia, né, de gestão dos recursos,
mas a gente está trabalhando nesse grupo para tentar buscar essas soluções, e isso é muito importante. Todas as ferramentas que a gente tem, né, que nos auxiliam, elas são interessantes. E os manuais, eles dão muito suporte nesse sentido. Então, a gente discute até mesmo item a item de como definir aquele dado, né? Eu tenho que reportar meu dado de descarga. O que realmente é a descarga? É a água que passou por um processo de tratamento? É a água nova que simplesmente que eu bombeio e lanço, né, novamente para o recurso hídrico? Isso daí, essa quantificação, esse esclarecimento do que é cada quantificação, os manuais nos trazem. E aí, no momento que sentamos, né, hoje, várias minerações com o objetivo de buscar essa padronização, conseguimos entender quais são essas definições e como reportá-las, né? É claro que cada unidade tem sua especificidade, onde o tipo de minério, o tipo de tratamento, né, por exemplo, vamos comparar aí o minério de ferro e o ouro. O minério precisa de um tratamento muito mais apurado do que o minério de ferro. O minério de ferro, às vezes, uma operação unitária. Então, o consumo é diferente, né? Ao mesmo tempo, os volumes são muito diferentes, né? Enquanto eu produzo, eu trato 1 tonelada de minério de ouro, proporcionalmente, eu vou estar tratando, né, 100 toneladas de ferro, enfim. Como cada tipo de commodities, ela tem a sua especificidade, também a gente barra um pouco nesse sentido de padronizar os índices, né? Não a forma de classificar. Se a gente consegue, com os guias, a gente consegue buscar essa resposta. Mas na hora de criar um índice de como diminuir, de como medir a performance daquela unidade, a gente tem alguns impasses, né? Hoje a gente está discutindo isso. No primeiro momento, todas as empresas estão fazendo um esforço para conseguir entregar essas respostas de dados de uma forma padrão, e a gente já construiu isso, né? A gente já está com esses dados, as empresas reportando, e, ao mesmo tempo, partir daí para criar esses índices, né, de consumo. Então, assim, eu vejo isso muito positivo, eu acho que o caminho é esse, temos que mostrar mais para a sociedade como que a atuação da mineração, né, a gente vê muitos locais que, às vezes, a água que a mineração retorna para o sistema aquífero, ela tem uma qualidade muito superior do que o próprio corpo d'água que a recebe. Então, controles de qualidade, mostrar esses dados, isso é muito importante, né, para mudar a concepção. Que a mineração seria esse grande vilão, que não é, né? Hoje a gente atua com regularização também, né, de vazões. Quando você tem barragens de água, elas regulam ali a vazão durante todo o ano. Então, as comunidades que captam naquele sistema, elas vão ter aquela disponibilidade hídrica o ano inteiro, o que não ocorre naturalmente, né, porque a gente tem períodos com muitas chuvas e períodos muito secos. Só que o consumo humano, ele é praticamente o mesmo. Então, essas questões positivas também, elas vão ser muito vistas no momento que a gente começar a reportar esses dados de forma clara, né? Temos, sim, os pontos, né, a serem, vamos dizer assim, de riscos, né? Isso é um item também que é bem abordado pelo guia, medir os riscos, né, como medir os riscos, como mitigar os riscos. O guia também, ele nos atende nesse sentido, e é uma informação muito importante também, e a gente vai estar atuando também nessas áreas, né, mas a importância do reporte de forma clara, objetiva, transparente, com informações certas, né, que trazem esse conforto para a sociedade que as recebe, né, de uma forma sempre muito objetiva. Então, assim, o nosso esforço, enquanto gestores de recursos hídricos, é trazer uma performance melhor do uso, mas também trazer essa informação para a sociedade. Acho que nós estamos aí nos dois viés, né, tanto na tecnologia quanto na comunicação. Eu acho que a mineração, ela perdeu muita oportunidade de se mostrar de uma forma positiva,
e agora a gente está tentando reverter esse quadro, né, e buscando as ferramentas que temos disponíveis. A gente está num momento que o mundo se tornou virtual, e são ferramentas que nos aproximam mais, de uma certa forma, e nos afastam muito de outra, né, esse evento, por exemplo, né, se ele fosse presencial, muitas pessoas que estão participando talvez não pudessem. Então, nós temos que aproveitar esse momento em nosso favor, e usar essas ferramentas também para fazer essas divulgações. É muito importante isso. Tá? Eu agradeço novamente a oportunidade e me coloco à disposição em outros fóruns também para né, mostrar o nosso trabalho, o que a gente vem desenvolvendo na Anglo Gold. Excelente, Kênia, Davi, muito obrigada aí pelas exposições aí dos desafios que são enfrentados todos os dias, né? E já tem várias perguntas aqui para vocês. Então, dando continuidade aqui a nosso painel, eu vou fazer algumas perguntas, chegaram algumas perguntas, e eu vou direcionar para quem eu acho que poderia dar uma melhor resposta, mas eu deixo a pergunta aberta para qualquer um dos painelistas que quiser complementar, ok? Então, eu vou chamando vocês, mas à medida que alguém queira complementar, fique à vontade, sinta-se à vontade. Então, a primeira pergunta, ela vem aí para o Davi, e ela vem da Cláudia Salles, e a pergunta é: como é considerado a água de rebaixamento no balanço hídrico, com relação ao método da Austrália, a metodologia da Austrália? Davi, você pode nos ajudar com essa resposta? Ok, posso sim. A água de rebaixamento, né, qual que é o objetivo dela, né? É liberar a lavra para trabalhar o minério, né, para tirar o material alimentado. Então, dentro desse método, o que é considerado? Aquela água que é retirada, né, e ela vai direto para o meio ambiente, ela é tratada como um desvio, né? Ela está voltando para o seu ciclo natural, que vai pegar o rio, vai fazer todo o processo do ciclo hidrológico. E aquela água que entra para os usos, né, da mineração é computada, né, como o gerenciamento do balanço, né, do uso de água da unidade, né. Então, ela tem essas duas distinções. Quando ela é encaminhada para os processos, ela computa como água utilizada nos processos de mineração. E quando ela é alocada, né, num curso d'água, ela é computada como retirada, mas ela não entra para cômputo de uso da unidade operacional, né. Perfeito, Davi. Muito boa explicação. Eu só fazer uma complementação, né, Davi? Claro. Depois que ela é usada dentro da planta ou da mineração, ela pode também ser devolvida, uma parte dela. E essa parte é caracterizada como devolução. Também seria uma classificação diferente, porque aí você vai tratar a água para relançar. Então, tem essas 3 etapas aí, vamos dizer, né, que se dividem a água de rebaixamento. Ou até mesmo reutilizada, né? Obrigado aí pela complementação. E eu acho que esse é um grande diferencial dessa metodologia, é que ela tem espaço para considerar todas essas particularidades da indústria da mineração, seja um rebaixamento, seja uma água de runoff, seja uma água que sai junto com o minério, que já vem uma outra pergunta logo na sequência aqui, eu já vou fazê-la, e aí, Kênia, se você quiser complementar já aí pegando essa pergunta, tem a pergunta é do Fernando Berlin, e a pergunta é exatamente sobre a questão de umidade no rejeito, né? Como vocês diminuem a umidade no rejeito, mas ao mesmo tempo, pegando a carona aqui nessa pergunta, juntando com uma outra, como que isso entra dentro do balanço? Kênia, e se alguém mais quiser complementar, talvez a Dawn queira complementar também essa resposta. Hoje a gente está migrando, né, tem algumas empresas que já implementaram a questão da filtragem, né? Então, a água que é filtrada do minério,
ela vai ser englobada numa estação de tratamento e ela pode vir dentro de uma recirculação ou ela pode ser devolvida ao curso d'água, né, após esse tratamento. Então, tem essa água que vai ser, vamos dizer assim, removida desse material. Mas a gente não consegue remover o volume todo, né? Essa é uma dúvida, eu acho que está dentro da pergunta. Então, aquela parte que você não consegue, né, remover, ela fica retida no minério e ela entra como um consumo da planta. Seria uma parte da água que está sendo consumida dentro do processo, tá? Seria isso, assim, em linhas gerais. Dal, você gostaria de complementar a questão de como a umidade no minério ele é contabilizado dentro do inventário de águas? I think in terms of just adding to it, Kenya. Em relação, eu acho que a Kenia já fez um bom trabalho de explicar, essa água que está entranhada ali no minério. Essa questão tem sido abordada por muitas empresas de mineração, como elas possam fazer mais trabalho no sentido de extrair mais desse conteúdo úmido do minério. Respondendo essa pergunta, eu tenho uma outra pergunta aqui para você. Dentro do guia do ICMM, como são tratadas as questões de qualidade da água? That's a good question, Anna. And water quality is quite a É uma boa pergunta. Essa é uma questão bastante complexa. Existem parâmetros múltiplos que precisamos medir e tudo isso pode implicar na qualidade maior ou menor. Temos as normas e regulamentações aplicadas no mundo inteiro. Com relação ao que a ICMM faz, a gente tem uma classificação de qualidade alta ou qualidade baixa. Com relação à qualidade para, por exemplo, áreas de pescado, seriam outros parâmetros. Nós estabelecemos parâmetros que sejam realmente adequados a esse setor, como se faz na Austrália, baseado no número de parâmetros que basicamente usam categorias de qualidade de água, com um nível especificado de tratamento de água para chegar a certos padrões de qualidade daquela água tratada. Então, isso é uma coisa que a gente pode considerar. Excelente. Eu tenho mais uma pergunta para você. Mas também fica aberto para quem quiser responder. A dúvida aqui é sobre o uso dessa metodologia do Water Count. É necessário que a empresa esteja filiada, ou seja, associada a algum tipo de organização ou de associação, ou é um uso que é aberto para qualquer segmento ou para qualquer empresa, independentemente dela estar ou não ligada ao IBRAM ou ao ICMM. Você tem alguma informação que possa nos ajudar nesse sentido? Yeah, sure. And in terms of being a Em member, termos de ser membro, esses guias, esses documentos, a versão australiana, a versão do ICMM, estão disponíveis para uso público. Qualquer um pode acessar, mesmo sem ser membro. Nós não nos restringimos aos membros da ICMM. Com relação a essa matriz de relatórios, em comparação com o australiano, ele é mais básico em termos de sistemas. Então, esse referencial aqui é uma ferramenta com um modelo de input-output, entrada e saída, a mesma matriz que tem sido utilizada também na ICMM
mas as nossas categorias são simplificadas e renomeadas para verificar níveis de desempenho para efeitos de relatórios. Também, como parte da orientação que vai sair, o guia novo que vai sair em agosto, se você já está usando o referencial, o marco, né, de consumo da Austrália, o CMM pode mostrar como que isso pode ser utilizado e quais são as métricas que podem ser utilizadas. Tem mais uma pergunta que eu vou fazer aqui para a Dawn, mas eu deixo aberto aí para a Kênia, se ela quiser complementar. Estamos explorando aqui a Dawn, né, bastante. No Brasil, são crescentes as demandas que a gente tem hoje da sociedade em relação à mineração e aos recursos hídricos. Então, como é que a gente pode usar esses dados de padronização para transformar realmente o setor? Né? Como que o setor pode utilizar essa questão da padronização, da unificação de informações, para dar à sociedade essa tranquilidade que é tão necessária? Eu acredito que mostrando com transparência, né, a gente consegue atingir esse objetivo. O primeiro grande critério, né, em relação ao recurso hídrico, ele está relacionado à própria legislação, ela é muito clara, né, o primeiro uso é o consumo humano, então a mineração jamais vai fazer uso de um recurso se ele pretere o consumo humano, né, esse é o primeiro grande, né, grande critério de consumo. E nesse viés, né, a gente já sabe que as operações, se existe algum impacto, elas têm que fazer a mitigação para conseguir a licença de operação. Então, eu acho que falta muitas vezes mostrar isso, né, porque já é uma prática, e muitas vezes, né, como eu disse anteriormente, o Davi também exemplificou, a água que a gente faz essa remoção na mina subterrânea, ela volta para o sistema hídrico de uma forma que o acesso, né, da sociedade ali, ele fica bem mais fácil, né, do que caso a mineração não estivesse ali naquele momento. Então, eu acho que o caminho, primeiramente, é mostrar, né, como que é esse uso, eu diria até esse gerenciamento dessa água, né, dentro do site da mineração, e mostrar os benefícios, né, a gente faz os controles, as medições, e aí entra na padronização, porque eu vou poder dizer, a mineração X, Y, Z estão medindo da mesma forma, né, então eu consigo mostrar performances dessas unidades por estar medindo da mesma forma. E se existe uma diminuição, né, se você não usa a mesma metodologia, você não consegue dizer se existe isso. Se realmente o esforço daquela mineração está aparecendo, né? Eu não consigo mostrar. Eu só consigo mostrar o que eu faço se eu tenho dados para isso. A partir do momento que eu crio uma metodologia e que ela gera esses dados, eu consigo mostrar. Mesmo se for um site que está fazendo algum impacto, que gere algum risco, eu só vou conseguir mostrar ele de uma forma objetiva com essas metodologias padronizadas. Se eu não tenho os padrões, eu fico dentro de conceitos, né, e conceitos não são mensuráveis, né, então eu entendo dessa forma. Muito bom, Kênia. Dawn, você gostaria de complementar como que a padronização pode contribuir, né, para sanar essas questões e principalmente essa cobrança que vem crescendo a cada dia sobre as questões hídricas? Yeah, sure. I think Kenya covered all three. Sim, eu acho que a Kênia cobriu bastante bem o assunto, mas uma coisa que eu gostaria de complementar é que
temos muitas situações que existem muitos outros usos, além da água, na área de mineração. Então, nós temos que tratar com a comunidade, outras operadoras de mineração ali, temos que ser capazes de demonstrar como a gente está medindo aquilo, e é por isso que essa abordagem baseada na bacia hidrográfica é útil, não apenas baseada em empresas individualmente. Foi um pouco falado pela Kênia, foi um pouco falado também pelo Davi, e um pouco falado pela Dan, a transparência, né? Eu acho que a questão da padronização, ela traz junto a transparência. A partir do momento que você tem um dado claro do que o que nós vamos considerar como água nova, o que nós vamos considerar como recirculação, para não dar uma falsa impressão de que se está recirculando ou a mais ou a menos, a padronização, para mim, ela vem trazendo isso, ela vem trazendo essa transparência, e a transparência, consequentemente, ela traz a proximidade de comunicação, ela traz a confiança, ela traz a certeza de ambos os lados, seja quem for o interessado pela informação, ele traz junto tudo isso. Então, como setor, eu acho que nós vamos ganhar muito com essa padronização, essa unificação de conceitos que a gente vem falando tanto, né? Bom, está chegando aqui o final do nosso painel, mas eu gostaria de, em nome do IBRAM, agradecer aqui aos nossos painelistas, tá? Obrigada, Dan, obrigada, Davi, obrigada, Kênia, e obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, né, nos ouvindo, né, participando aqui de alguma maneira, mandando as perguntas e gerando aí o interesse nesse tema, que para nós ele é tão relevante, e agradecer também, e principalmente, a todos os associados do IBRAM que têm participado do GT de águas, tá? Esse é um GT que ele tem assim como todos os outros, mas particularmente o de água, eu acho que ele tem uma função estratégica para a continuidade do negócio da mineração. Então, eu quero agradecer aqui a cada um dos associados que tem participado ativamente nesse assunto, que tem participado, que tem contribuído, tem questionado, né, e que tem trazido seus maiores desafios para que a gente possa, em grupo, a gente discutir qual é o melhor caminho de chegar lá. Tá? E aí também ao público em geral, eu deixo aberta aí a informação de que existe dentro do IBRAM esse grupo de discussão e que é um local para a gente trazer todas as preocupações da sociedade. Então, em nome do IBRAM, eu agradeço aí a participação de todos e espero que tenha sido proveitoso para vocês, assim como com certeza para nós que estamos aqui, tenha sido também, tá? Então, muito obrigada. E encerramos aqui o nosso painel. Obrigado.